Olá a todos, que tal? Nós outros estamos aqui para fazer o comentário desse dia 19, não? De janeiro, de algumas coisas que hemos leído para lhe ajudar, para que você entenda melhor, não? Aí na primeira parte nós outros temos o momento em que se enteram de la niña muerta, que Jairo, não? Ele jefe da sinagoga vai buscar a Jesus para a ajuda. Ele hecho de ele ser um jefe da sinagoga, provavelmente ele tinha muita influência e era um dos que provavelmente perseguia a Jesus, criticava a Jesus. Pero quizás ele ha intentado de todo para solucionar o problema de sua niña, que estava morrendo, e como última puerta, último caso, ele foi buscar a ajuda. Ele foi buscar a ajuda de Jesus, desesperado, como a última oportunidade. E é justamente o que acontece com muitos de nós outros. Você observa que a cultura hoje dia está preparada para preparar-nos a estar contra o verdadeiro cristianismo. Nós outros desde niños somos preparados para estar contra a verdade, contra o verdadeiro cristianismo. E normalmente o que leva um ao cristianismo verdadeiro é uma situação como a última puerta. Veja que coisa muito interessante que você tem que notar. Então, não é que Deus dá os problemas, põe os problemas, pero Deus ele aproveita, ele usa os problemas para nos ajudar. E outro detalhe importante também que para que vocês entendam, não? Ele pede a Jesus para que vá já e coloque as mãos sobre sua hija. Ele colocar as mãos neste momento para os rituais, podemos dizer assim, de cura, se usava a imposição de mãos. Por isso que se escuta, se lê, se vê muito da imposição de mãos, porque era uma cultura, era algo que se usava para fazer este momento, era poner as mãos para curar. Está bem? Depois nós outros vamos ter aí a parte da mulher enferma, não? E ela tinha fluxo de sangue que era uma menstruação fora do patrão, do normal. Passava de los dias e hacía mais de 12 anos que ela estava nesta situação. Pero o pior não era o incômodo, quizás o dolor que provocava. O pior é que ela se transformava em pura. E uma pessoa considerada como está em Levítico impura neste momento, como as mulheres que tinham este problema, elas não poderiam tocar em nadie, porque quem tocava em ela era impura. E ela também vivia como uma pessoa impura, não podia ter uma vida normal social. Ela deveria viver alejada de todos, a causa de este problema, não? Até onde ela sentava, se volveu impura. Mira que situação era essa. E depois de que se terminava o fluxo de sangue, teria que esperar 7 dias para recém ser considerada pura novamente. Então, claro, depois outros rituais mais que tinha que fazer. Então, era uma vida muito complicada que ela teve nesses últimos anos, que ela passou tudo isso. E quando ela tocou em Jesus, ela estava transformando Jesus em puro. Ao tocar em Jesus, só tinha duas alternativas. Ou transformava Jesus em impuro, algo que era impossível, ou então ela se transformava em pura. E o que passou foi que ela foi transformada em pura. Hablo para vocês para a título de entender o que significava ter esse fluxo de sangue. Ela não poderia estar em la multitud, ela não poderia estar tocando em Jesus, e ela lo ha hecho através de uma fé, que ela dijo, tão solo tocar, não? Ela já estava determinada. Depois vamos ter que Jesus chega onde está Jairo, onde está a hija de Jairo, não? E aí ele vai fazer este momento forte, magnífico, não? E neste momento aí na casa tinha flautistas e carpideiras, se chama carpideiras. O que são as carpideiras? E nesta época era a costumbre você contratar mulheres para chorar, você contratar pessoas para chorar no velório. Pode parecer broma, gracioso, pero era verdade. Flautista para cantar e elas para chorar. Você veia um apelo, um apelo ao sentimentalismo, um apelo aos sentimentos. Então, era muito difícil. Como que a fé ia propagar-se aonde havia demasiado sentimento? Era o que acontecia neste momento, pero Jesus chegou aí e uma das coisas que Jesus ha hecho foi simplesmente expulsar essas pessoas, botar essas pessoas que saliam escarneando dele, burlando-se de ele. E, sobretudo, elas falaram Jairo para que não molestara ao maestro, porque sua hija já estava morta. E Jesus insistia, tranquilo, sua hija está viva. Então, Jairo, neste momento aí, ele estava entre duas opções, ou hacer caso a uma notícia, ou hacer caso à promessa. E a vida de um cristiano, muitas das vezes, está entre a notícia, lo que os demás hablam, incluso a um hecho, e outro lado, a promessa. Então, se ele é cristiano, ele tem que basar-se em viver de la promessa, e não simplesmente de los hechos, ou simplesmente de lo que se escuta hablar. Está bem?
Aí também nós outros vamos ter esta parte aí, deixa-me ver aqui. Você observa que Jairo também tinha um ponto forte a seu favor também, que ele havia visto a mulher hemorrágica ser curada. Ele encontrou a Jesus e foram juntos na casa de Jairo. Nele caminho, a mulher hemorrágica apareceu e foi curada. Então, esse era o motivo mais para ele ter fé. Pero quando chegou a notícia negativa, Jesus disse, não tema. Significa que ele começou a temer a causa da notícia negativa. Então, você observa que o que ajudou a Jairo a manter sua fé não foi ver ele milagre, porque mesmo vendo ele milagre da mulher hemorrágica, ele temeu se Jesus ia ou não curá-la. Pero lo que fortaleceu a Jairo foi a palavra de Jesus. O que eu quero dizer? Que os testemunhos nem sempre serão suficientes para lhe ajudar a manter a fé. Não se base você em testemunho. Não depende você de testemunho. Depende você unicamente, presta atenção, depende você unicamente da palavra, da promessa. Se você depende da palavra, da promessa, você terá muito mais resultados positivos. Eu deixo este alerta para que vocês tomem devido cuidado, porque às vezes você vê um testemunho, se sente motivado, muito emocionado, querendo também resultados, e depois passa. Por que passa? Porque o testemunho não é suficiente para manter sua fé. O que você necessita para manter uma fé forte é confiar na promessa. Então, confiar na palavra de Jesus era confiar na promessa, ok? Muito diferente de confiar no testemunho da mulher hemorrágica. Não foi suficiente. Ele temeu a vendo o testemunho. Então, você não pode depender disso. Está bem? Ok, depois nós outros vamos seguir aí e vamos ver que Jesus sana dos cegos. É um relato que está apenas em Mateus, capítulo 9, não? E neste momento, apenas para destacar, os cegos chamam Jesus, Hijo de Davi. Chamar Jesus de Hijo de Davi era um título messiânico também, de Messias. Por quê? Porque se esperava que de la linaje de Davi iba a venir ele rei, ele Messias. E eles usavam esse título, mas com a consciência de que seria um rei, um herdeiro para o trono físico aqui na terra. Para ser um rei que ia combater a Roma e não simplesmente um rei espiritual. Então, quando se usa Hijo de Davi, é também um título messiânico para que você entenda. Depois eu vou trazer para vocês todos os títulos messiânicos para que você tenha uma compreensão melhor, ok? Vamos ver depois. Seguimos, Jesus sana ao mudo, também houve aí essa sanação. Logo depois você pode ver aí, a multidão se maravilhava porque não havia, nunca havia acontecido essas coisas em Israel, é algo muito que chama muito a atenção. Jesus é rechaçado de novo em Nazaré, em sua terra natal, Jesus é rechaçado. E aí Jesus ele ressalta um provérbio dizendo que os profetas não são bem-vindos em sua própria terra, não há milagres em sua própria terra, não? E é gracioso, porque eles veem Jesus falando com autoridade, eles veem alguns milagres de Jesus, eles também tinham a consciência de que Jesus nunca pecou, eles conheciam Jesus na niñez, na adolescência, sabia que Jesus era puro, pero o simples hecho de ver ele crescendo como um ninho, um adolescente, um adulto, como uma pessoa normal, era o suficiente para quitar a fé de eles. Às vezes não podemos nos limitar para o que nós vemos aos olhos naturais. Nós temos que crer na promessa. Se a Bíblia, se a própria Bíblia naquele momento afirmava que ele era o Messias, independente se eu ver ele crescendo, banhando, se não importa. Se vi ele sendo cambiado, seus pañales, não importa. Se ele está dentro da promessa, se vai cumprir. O que isso pode trazer para nós nos dias de hoje? É você basar-se muito em experiências, em coisas que aconteceram, rotineiras, não aconteceu com fulano, acontece comigo, não. Está escrito, tem que acontecer e tenho que basar-me unicamente nisso, ok? Inclusive, neste momento, aí há um dado muito importante que seria bom você ter a consciência neste momento, é que no capítulo 6 e versículo 3, aí de Marcos, habla Hijo de Maria. Por que não Hijo de José? Neste momento. Porque normalmente quando se mencionava o nome de la madre, o nome do padre, eram por três motivos principais neste momento. Ou porque José já havia muerto, ou porque ou seja, não se conhecia ele padre de Jesus, e na verdade se conhecia ele padre de Jesus em Nazaré. Então não é essa a segunda opção. Ou José havia muerto, ou era de maneira de desprezo. São as duas maneiras que temos de ver neste momento. Creio que desprezo nem tanto assim, pero provavelmente temos este versículo para imaginar que quizás neste momento
José havia muerto, não? Neste momento, José já estava muerto, o padre de Jesus já estava muerto. Não temos uma afirmação direta, pero creemos neste momento, ok? E para concluir hoje, Jesus ele habla da necessidade dos obreiros para a obra, não? De que é muita gente para ajudar, é muita gente necessitada, aflita e poucas manos. Isso é um alerta para você, uma chamada de atenção para você que está esperando para pôr as manos na obra. E a mesma coisa que Jesus habla, nós outros pastores hoje dia hablamos, ele trabalha muito, os trabalhadores são poucos, então sai que pôr as pilas. E por último, Jesus aí reúne os 12 e los chama, não de apóstolos. Apóstolos, só para aclarar para vocês, significa, não, mensageiro, anunciador, ele mensageiro que foi enviado, mensageiro enviado. É o significado mais direto para apóstolo, para que você possa compreender. Está bem? Então, continuamos com nossa meditação. Que Deus bendiga vocês e até o próximo momento.